Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de progressão aritmética, que a gente vai chamar daqui para frente de PA. Então a progressão aritmética, a PA, é uma sequência que tem uma certa característica que vai classificá-la como uma PA, né? Vamos pegar um exemplo aqui para entender melhor. Então suponha um sistema de aluguel de bicicletas que vai cobrar R$ 2,00 por quilômetro rodado. Aí se a gente fizer uma tabela aqui, a gente tem assim: o primeiro quilômetro, 2 vezes 1, vai pagar R$ 2,00. No segundo quilômetro, 2 vezes 2, 4. No terceiro quilômetro, 2 vezes 3, 6. Quarto quilômetro, 2 vezes 4, 8. Então a gente formou aqui uma sequência que vai ser uma sequência formada então por esses números 2, 4, 6, 8. E se a gente continuasse, teríamos mais aqui. Onde esse 2 representa o meu primeiro termo, o A1. O nosso 4 é o A2, o 6 é o A3, o 8 é o A4, e assim a gente iria até chegar no termo AN, que seria um termo geral aí. E aqui o que a gente percebe? A gente percebe que do primeiro termo para o segundo, a gente somou 2. 2 mais 2, 4. Do segundo termo, aliás, até o terceiro termo, a gente também somou 2, ou seja, 4 mais 2 virou 6. Do 6 para o 8, do terceiro termo para o quarto termo, a gente também somou 2. Então veja que a gente está fazendo uma soma constante, e aí os próximos números eles aparecem dependendo do nosso primeiro termo aqui. Essa então vai ser uma primeira característica dessa sequência que classifica ela como PA. A gente tem uma soma constante, poderia ser uma subtração também, né? Mas adicionar ou subtrair uma constante a partir do primeiro termo, formando toda a sequência. Isso é o que caracteriza a nossa PA. E esse termo aqui que a gente somou, né? Na verdade, este valor aqui que a gente somou, a gente vai chamá-lo de razão. Vai ser a nossa razão da PA. Olhando agora de uma forma mais conceitual, suponha aqui, esse é um exemplo clássico quando a gente fala de PA, né, um exemplo de uma escadinha. Então suponha que a gente tem aqui um primeiro termo, eu vou chamar de A1. Neste primeiro termo eu vou somar aquela razão, vou chamar aqui de R. Quando eu somo a razão, eu chego no A2. Se eu somar mais uma razão, eu chego no A3, eu somo mais uma, eu chego no A4, no A5, A6, até eu somar uma razão e chegar no AN, que seria o nosso termo geral. Aqui, veja bem, o nosso segundo termo, A2, veja como eu atingi. Eu fiz A1 somado com 1 vezes a razão. Esse 1 aqui não precisaria colocá-lo, mas é para entender o que eu vou fazer aqui até induzir o termo geral. O nosso A3, como é que ele foi feito? Veja só, para chegar no A3, eu subi aqui 2 degraus, ou seja, 2 razões. Então, a partir do primeiro termo, né? Então, A1 mais 2R. Aí eu cheguei no A3. E o A4? O A4 eu subi 3 aqui, né? 3 razões a partir do primeiro termo. Então, é A1 mais 3R. Agora, repare uma relação entre esses números. Eu tenho aqui A2, ou seja, o índice 2, eu somei 1 vezes a razão. No terceiro termo, eu peguei, a partir do primeiro termo, 2 vezes a razão. No quarto termo, eu peguei 3 vezes a razão. Então, repare que o número de vezes que eu multiplico a razão é 1 a menos do que o índice do termo. De modo que eu vou, então, fazer isso por termo geral. Então, o termo geral aqui, AN, é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais, seguindo, então, essa sequência aqui, eu vou ter aqui mais n menos 1, ou seja, é o valor do índice menos o número 1, vezes a razão. Isso daqui é o nosso termo geral da nossa PA. Vou escrever aqui, ó, termo geral da PA. Tá? Na verdade, o termo geral é o AN. Esse A1 aqui é conhecido já, é o primeiro termo. Né? O nosso N, então, ele é o número de termos que a gente vai ter nessa sequência, né? Número de termos. E o R é o que a gente viu anteriormente, que é chamado de razão. Essa razão a gente consegue calcular assim. Então a razão ela vai ser
eu pegar um termo qualquer, AK, e subtrair do anterior dele, ou seja, o A, índice K-1. Tá? Se eu pegar o A3 aqui e subtrair do A2, eu chego na razão R. Se eu pegar o A4 e subtrair do A3, eu chego também nessa mesma razão R. Então, qualquer AK, né, sendo esse K aqui um termo que vai do número 1 até o número N, né, que é o índice N aqui da sequência, então eu tenho um K aqui qualquer, AK menos AK menos 1, né, o sucessor menos o antecessor, a gente obtém a razão. Vamos olhar alguns exemplos de PA, né? Na verdade é uma classificação aqui, quer dizer, ainda não é uma classificação, é só para a gente analisar se a sequência é ou não uma PA por uma característica simples aí da sequência. Como é que a gente faz isso? A gente analisa se a razão é constante. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho aqui o primeiro termo, então a partir dele eu subtraio um termo pelo seu anterior, ou seja, 7 menos 4, quanto é que dá isso? Dá 3. Tá? E o 10 menos 7? 10 menos 7 também deu 3. E o 13 menos 10 também deu 3. Então tudo isso indica que nós temos aqui uma constante, né, uma razão constante, o nosso R que é igual a 3, e aí essa sequência ela é uma PA. Tá? A gente consegue classificá-la como PA devido à sua razão ser constante. Vamos ver o item B. Vou fazer o mesmo. A partir do primeiro termo, eu vou pegar o segundo termo e subtrair do primeiro. 3 menos 1, isso daqui dá 2. Segundo termo, terceiro termo na verdade, né? Então é 6 menos 3, isso dá 3. Olha só, 10 menos 6, isso está dando 4. Está vendo que os números aqui estão ficando diferentes entre si, ou seja, a razão não é constante? Então aqui não é uma PA, tá? Não é uma progressão aritmética, porque uma das características da progressão aritmética é ter uma razão constante, ou positiva ou negativa. Nos próximos vídeos, veremos mais sobre progressão aritmética. Até lá!